de João, ele possui algumas características que os evangelhos sinóticos não têm. E o ponto de partida deste evangelho, se nós fazemos a leitura já no capítulo 1, nós vemos que ele não é um evangelho histórico. João não se deteve em trazer uma história da vida de Jesus Cristo. João não se preocupou em escrever como os evangelhos sinóticos aquilo que já havia sido escrito. Ele se preocupa em descrever de uma maneira diferente a história de Jesus. Ele se preocupa em mostrar a divindade de Jesus, para que aqueles que fizessem a leitura reconhecessem Ele como Filho do Deus vivo. Quando ele abre a sua carta, o seu evangelho, ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todos nós sabemos, quando nós estudamos na escola, que o Verbo, a utilidade dele da frase é fazer a ligação com o sujeito e o predicado. O verbo é aquele que age, que traz ação para dentro de uma frase. Ora, quando João descreve Jesus como verbo, João estava dizendo o seguinte: ele é o agente da salvação, ele é o agente da criação do mundo, ele é o agente que vai na terra para ligar o sujeito ao predicado, ou seja, ele veio para fazer ligação entre o homem e Deus que estava lá no céu. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que no Evangelho de João nós não encontramos nenhuma descrição de genealogia, do batismo, da tentação que se encontra nos evangelhos sinóticos. João se preocupa em mostrar Jesus como o Filho de Deus, se preocupa em trazer a sua divindade e falar dos milagres de Jesus Cristo. Nos relatos de João, irmão, a fidelidade é tão grande que ele traz com muita presteza, com muita delicadeza e com muita certeza os lugares por onde Jesus passava, porque ele era testemunha ocular de tudo que Jesus estava vivendo. Ele traz quando Jesus passava por Betânia, ele fala quando Jesus passou por Caná, quando ele passou por Cafarnaum, quando ele passou por Jerusalém. E ele é tão descritivo quando ele fala a respeito de Jesus na terra, com a preocupação de dizer que realmente o Filho de Deus estava no meio de nós, igreja. Que ele chega a treinar, em determinados casos, as horas do dia são citadas. Isso só se encontra no Evangelho de João, pastor Tony. Porque ele estava preocupado em dizer o seguinte: Jesus é Deus, mas ele esteve habitando no meio do seu povo. Jesus é o Filho de Deus, mas ele esteve caminhando no meio de homens e mulheres aqui na terra, apregoando o reino do céu e trazendo maravilhas e sinais. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, e do capítulo 1 até o capítulo 11, são demonstrados pelo menos 6 milagres de Jesus. Nós encontramos a apresentação desses milagres quando Jesus transforma a água em vinho, quando Jesus cura a filha do oficial, quando Jesus cura o paralítico, a multiplicação dos pães e dos peixes, e a cura daquele homem que estava cego, e também Jesus andando sobre o mar. 6 milagres do capítulo 1 até o capítulo 11 descrevem na narrativa de João algo que Jesus estava operando. Mas preste atenção nessa noite. Quando nós vemos aqui no capítulo 11, quando chega nesse milagre, em que Jesus se preocupa em ressuscitar Lázaro, nós vemos que esse milagre, ele é um marco no Evangelho de João e também na vida de Jesus Cristo, no seu ministério terreno. Por quê? Porque quando Jesus ressuscita Lázaro, a Bíblia descreve que existia uma grande multidão de judeus que estavam ali vendo o que Jesus estava fazendo. Tinha muita gente ali que queria matar Jesus, mas tiveram que reconhecer que ele era o Filho de Deus. E teve muita gente que já tinha armado a liputa para Jesus, mas ficaram assim, ó amados, de boca aberta, porque viram que Jesus tinha poder e influência até sobre um lugar chamado Hades, até sobre a morte. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz então que Jesus se encontra aqui no capítulo 11, num determinado lugar, às margens do Rio Jordão, bem no lugar onde João havia batizado a ele. Lázaro, seu amigo, já estava lá em Betânia. Começa o capítulo 11 falando sobre isso. Estava ele naquele lugar, naquela casa, junto às suas irmãs, Maria e Marta. E Jesus, ele é avisado por um mensageiro da enfermidade de Lázaro, quando estava em Pérea,
além do Jordão, no lugar onde João havia batizado Jesus. Jesus estava ali pregando o reino dos céus, anunciando e fazendo milagres no meio do povo. De súbito, ele é avisado da morte de alguém que ele amava. E você fez leitura comigo. Ele diz assim: Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. E ele é pego de surpresa para muita gente, porque recebe a notícia de alguém que ele amava. Ele está doente, ele está morto, Jesus. E quando elas mandam o mensageiro avisar, Maria e Marta esperavam o seguinte: que Jesus largasse tudo o que estava fazendo, saísse correndo e fosse até o encontro, para ver o que podia ser feito, para consolar a família. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: o meu Jesus tem hora, tem data e tem dia certo para se mexer, para trazer a vitória, para trazer a bênção e para fazer um milagre na tua casa. Não te preocupe. Se o silêncio de Jesus está te deixando meio preocupado, fica tranquilo nessa noite. O silêncio dele não quer dizer que ele te esqueceu. O silêncio dele não quer dizer que ele não ouve o coração. É porque tem um dia, tem uma data, tem um momento certo para chegar a minha vitória e o meu milagre. Levante a mão quem tem isso. E agora, quando Jesus recebe então esta mensagem de tristeza, ele estava 3 quilômetros distante. Jerusalém estava 3 quilômetros de Betânia. As irmãs ficaram preocupadas. Marta se preocupava com a característica dela, com as coisas naturais. Se preocupava em arrumar casa, se preocupava em deixar toda a coisa limpa, se preocupava em trabalhar na cozinha, se preocupava e ficava ansiada, ficava ansiosa, ficava sempre procurando alguma coisa para fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Maria já era diferente. Era aquela que se preocupava quando Jesus estava ali na casa, em ficar perto dele, em ficar adorando o Senhor, em ficar aprendendo um pouco mais de Jesus. E eu quero vos dizer nessa noite que quando Jesus passava por Betânia, sabe que lugar ele se sentia à vontade? Na casa dessa gente. Sabe aonde ele se sentia em casa? Chegava, sentava e tinha prazer de estar, era com seus amigos, Marta, Maria e Lázaro. Deixa-me dizer uma coisa aqui nessa noite: se você tem andado ansioso, se você tem andado preocupado, se você tem andado aflito, o meu Jesus nessa noite manda te dizer: aquieta o teu coração, porque você é meu amigo e eu tenho trabalhado pela tua vida, e já eu chego na tua casa e já mudo a sua história e começo a tornar toda a tristeza e a alegria, segue o teu pranto e bota um sorriso bem largo na tua cara. Levante a mão agora, em nome do Senhor. A Bíblia diz que onde Jesus Cristo está, até tristeza tem saudade e alegria. Jesus se sentia à vontade na casa deles. Maria já se preocupava em adorar ele, sentar aos pés dele e aprender com ele das coisas do reino. Mas e Lázaro? O que fazia Lázaro? Lázaro, segundo a tradução do seu nome, significa alguém muito feliz, alguém que falava muito, alguém de boa influência, alguém que todo mundo gostava. Traduzindo, ele era o banqueteiro, ele era o festeiro da casa. Quando Jesus chegava, ele se preocupava em armar a festa, ele se preocupava em convidar o pessoal para vir para a casa dele, ele se preocupava em anunciar os 4 cantos: Jesus está vindo para a minha casa, eu preciso organizar a melhor festa para receber o mestre aqui. Eu preciso, meu Marta, que tudo esteja preparado. Maria, eu preciso que tu prepare o melhor bálsamo para derramar os pés do meu Senhor, porque a festa, o meu amigo está vindo aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu revelar algo da parte de Deus da tua vida nessa noite. Esse homem também era hospitaleiro, era uma pessoa popular, era uma pessoa que todo mundo gostava dele, era uma pessoa muito agradável de se estar perto. Por isso Jesus se sentia à vontade na casa deles. Deixa eu ver nessa noite, em que casa que Jesus vai se sentir à vontade aqui? Será que é na minha casa, na tua casa Jesus se sente à vontade? Será que na minha casa, na sua sala, Jesus ainda tem direito de sentar? Será que no nosso quarto Jesus ainda tem direito de reclinar sua cabeça? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz então, louvado seja Deus, que enquanto Jesus estava ali, ele se sentia em casa. Repita comigo: Jesus. Não, está fraco, não. Jesus se sentia à vontade em Betânia.
Louvado seja Deus. 3 amigos de Jesus ele podia contar quando ele estava em Betânia. Depois de ter sido avisado, Jesus ainda lhe chama a atenção, pastor Tony, que ele não sai correndo, ele fica mais 2 dias naquele lugar. E aí o mensageiro deve ter ficado de boca aberta. Mas o que está acontecendo? Eu trago para você uma notícia triste. O seu amigo, aquele que você ama, ele morreu, Jesus. E o senhor não vai fazer nada? Não, eu vou ficar aqui. Ainda não é a hora de ir lá ver o meu amigo. Louvado seja Deus. A Bíblia diz o seguinte, que Jesus amava Marta, a sua irmã Maria e a Lázaro. Mas pastor, não estou entendendo mais nada. Se eles eram amados de Deus, se eles se sentiam à vontade em Betânia, se Jesus se sentia em casa quando ia para Betânia, por que Jesus não saiu correndo para fazer alguma coisa? Deixa eu te revelar algo aqui nessa noite. Jesus só vai se movimentar para fazer alguma coisa por nós quando chegar a hora certa. Jesus só vai se mover para trazer o milagre, porque ele tem dia, ele tem data, ele tem já data marcada no tempo de Deus. E deixa eu te dizer mais, o tempo de Deus não é igual ao meu tempo nem teu tempo. Mas olha, o que eu te digo nessa noite é o seguinte: Jesus nunca chegou atrasado no compromisso e não vai chegar atrasado para trazer a tua vitória. Não vai chegar atrasado a tua promessa. Quem vê isso, levante a mão aí, eu sinto Deus aqui nessa noite. Onde cantarabanás? Você entrou aqui dizendo: se Deus nessa noite não bradar, eu largo tudo de mão. E o meu Jesus que já estava aqui te esperando te diz: não larga, ainda não é a hora. Eu estou preparando a tua vitória. Mas Jesus, por que ele não veio? Manda o mensageiro para lá. Chega lá, que está ali morta. E aí, cada mais? Não veio. Ai, não, Deus te levantando para a terra, falando para mim que 2014 é diferente. Não veio, mas o ano ainda não terminou. Segura. Há promessas de Deus que vão se cumprir hoje, outras amanhã, outras daqui a 10 anos. Mas a certeza é que o tempo não vai passar enquanto Deus não cumprir o que saiu da boca dele para a tua vida. Você crê nisso? Aquilo que saiu da boca dele não saiu em vão. Ele vai cumprir. Tudo que você não está do ladinho do seu aí, ele vai cumprir. O que ele falou, ele cumpre. Ele cumpre. Ele cumpre. Diga. O que ele falou, ele vai cumprir, profetisa. Deixa Deus ficar. Aí Jesus chega lá: não vou não. E aí os discípulos começam a perguntar: Senhor, mas ele está doente. Jesus resolve adiar a sua ida para Betânia. Alguém podia dizer: Jesus foi responsável pela morte de Lázaro. Eu fui pesquisar, não. Quando o mensageiro chegou lá, pastor Marcelo, Lázaro já estava morto. Quando o mensageiro chegou para dar notícia, Jesus já sabia há muito tempo que Lázaro, seu amigo, a quem ele amava, tinha morrido. O mensageiro nem tinha saído bem direito, no meio do caminho, Lázaro já estava morto. Quando chegou em Jesus, já não tinha mais vida Lázaro. Louvado seja Deus. E isso não causou a morte de Jesus. No momento que Lázaro morre, Jesus sabia o que ele estava fazendo e tinha sentido a dor da perda do seu amigo. E esse tempo que levava nesses 3 quilômetros, amada igreja, pelo menos 2 dias de viagem, era necessário. E eu fiquei me perguntando: por que, Jesus? Porque o Senhor esperou 2 dias para ir lá. Porque se Jesus fosse antes, alguém não ia acreditar no milagre. Jesus não podia ir imediatamente, ele tinha que esperar 2 dias. Ele teve que esperar 2 dias. Sabe por quê? Porque se Jesus chegasse enquanto Lázaro estivesse vivo e doente, ia dizer o seguinte, irmão Luiz: Jesus apenas usou uma técnica para ressuscitar alguém, uma técnica de reanimação. O milagre de Jesus ia ser uma fraude. O milagre de Jesus ia ser uma falácia se ele chegasse lá. Foi por isso que ele mesmo disse assim: e eu dou graças a Deus e me alegro por vossa causa, no versículo 15, de que não estivesse lá, para que quando eu vá, vocês possam crer. Tipo de amigo é esse?
Tem gente que fica feliz quando o irmão morre na fé. Até diz assim, mas foi tarde. É bom porque ele tem espaço para mim. Mas Jesus não estava lá. Jesus tinha que esperar ele morrer, porque ele era a ressurreição e a vida. Aleluia! Jesus não queria simplesmente curar Lázaro. Ia ser muito pouco. Jesus estava se certificando que Lázaro estivesse morto e já não tivesse mais nenhuma chance de vida. Escute comigo aquilo que diz. A memória de Jesus não significa esquecimento. O versículo 4 diz: essa enfermidade não vai acabar em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Deixa eu dizer algo nessa noite. Para os judeus, quando uma pessoa morre, eles acreditam que pelo menos 3 dias a alma fica rodeando o corpo. Olha para mim, fica rodeando o corpo. 3 dias depois de morto, a alma ainda fica rodando o corpo, segundo a crendice judaica. E eu fui para a calculadora para ver o seguinte: se Jesus tivesse ido no primeiro dia para Betânia, se Jesus tivesse ido no segundo dia para Betânia, ia bater nos 3 dias em que a alma ainda podia voltar para o corpo, segundo a crença judaica. Jesus, sabendo disso, ele disse: não é a hora de ir ainda, porque eu não quero só curar, eu quero fazer ressurgir uma vez. Porque se eu chegar lá, eles vão achar que eu usei uma técnica, que eu sou um feiticeiro qualquer. Não, eu vou esperar passar os 3 dias, e no 4º dia eu chego lá. Louvado seja Deus. Eu não sei quanto tempo você está esperando, parece que o milagre te arrodeia e nunca chega. Mas deixa eu te dizer uma coisa: na hora certa vai bater na tua casa, na hora certa vai mudar a tua casa, na hora certa vai bater no teu ministério, na hora certa. Ele está rodeando, mas vai chegar uma vez. Está rodeando, mas vai chegar agora. Jesus já está providenciando um milagre maior do que você espera. Diga para uma mandolada: vai ser maior do que você espera, irmão. Vai ser maior do que tu espera. Vai ser maior do que tu espera. Versículo 14 diz o seguinte: Lázaro está morto, e eu me alegro porque não estive lá, para que vocês crescem. E aí, quando Jesus chega na aldeia, foi um burburinho. Todo mundo estava esperando ele. 4 dias, Lázaro já estava morto, fedendo. Chega em Betânia, na aldeia de Betânia, e bate aquele burburinho no meio do povo: Jesus está chegando, Jesus está vindo. E aí o povo fica alvoroçado, e aí o povo fica pipocando. Mas o que será que vai acontecer? O que será que Jesus vai falar? Nós precisamos estar lá para ver o que ele vai dizer. E olha o que Jesus fez. Quando Jesus chega em Betânia, a Bíblia diz que os judeus, no versículo 19, já estavam ali ajudando, visitando os irmãos para consolá-la, já estavam ali preparando, já tinha até preparado o enterro. Jesus fica na porta de Betânia, 4 dias que Lázaro já estava morto. Quando Jesus bate os pés de Betânia, o clima ali não era outro senão de tristeza e dor. O clima ali não era outro senão daquele peso da morte. O clima ali era de alguém que havia perdido o banqueteiro da casa. O clima ali era outro senão aquele que aquela casa havia perdido a alegria da festa, havia perdido a alegria de se sentar à mesa e fazer um banquete. Mas olhe para mim aqui nessa noite: Jesus, diz a Bíblia, ele não entra em Betânia, ele coloca os pés na porta da aldeia e ali fica esperando até que o burburinho é grande. Olha para cá, o burburinho é grande e o pessoal fica sabendo: Jesus já está em Betânia. Já entrou? Não, ele está lá na porta de Betânia. Quando Jesus colocou a porta nos pés na porta de Betânia, ei, deixa eu te dizer algo aqui nessa noite: o diabo, a morte já começou a se alvoroçar lá no Hades, lá no seio de Abraão. Quando Jesus colocou o pé na porta, a bênção e a alegria já estava chegando, o banquete estava voltando, pastor Tony, a festa estava chegando. Para quem ainda não entendeu, o meu Jesus já botou os pés na porta da tua casa. E ele diz assim: chegou o tempo de banquete, chegou o tempo de volta. Eu estou com os pés
Mas está chegando de novo milagre. Está chegando de novo desejo. Está chegando de novo banquete. Eu estou profetizando aqui nessa noite, pelo poder da palavra. Vai começar a chegar alegria na tua casa de novo. Vai começar a chegar alegria de novo. Vai começar a chegar alegria para ministério de novo. O banquete vai voltar, porque Jesus está chegando. Glória a Deus. Versículo 19. Diz o seguinte: e muita gente estava visitando os irmãos porque ele era um cara popular. Todo mundo gostava de Lázaro. Segundo a cultura judaica, o velório exigia, pelo menos, se observasse algumas coisas para o judeu. Segura aí, que tem coisa forte. O glória. A Bíblia diz, e a história nos mostra, que uma família, ainda que fosse pobre, muito pobre, sendo judeu, tinha a obrigação de contratar gente para trabalhar no velório. Repita comigo: 2 tocadores de flauta. 2 tocadores de flauta. 2 tocadores de flauta. 2 tocadores de flauta. E uma carpideira. E uma carpideira. Minha sogra. Quer dizer que foi feita uma cerimônia fúnebre para lá. Foi feito para Lázaro. Gênesis capítulo 20, se não estou enganado, diz o seguinte: que pelo menos 7 dias era celebrado a morte de alguém. Lázaro, mesmo que as irmãs não tivessem dinheiro, elas tinham que contratar. Era a lei que obrigava o pastor Sérgio. 2 tocadores de flauta. Eu não vou chamar ninguém porque ninguém vai querer ser tocador de flauta. Lázaro vem atrás. 10 tocadores de flauta na frente tocando, não o hino 15, nem o 115 da harpa, mas o hino de cerimônia fúnebre, de morte, de fim de vida, de fim de banquete. Mais atrás dos tocadores de flauta, a carpineira. Ela não capina. Carpideira só chora. Ela é responsável para chorar. Ela é responsável para prantear. Ela é responsável para fazer o fiasco e o circo armado, para que todo mundo ficasse comovido e triste com a morte do defunto. Elas eram verdadeiras atrizes, porque elas tinham que chorar, esbravejar, de tal maneira que todo mundo ficasse sensibilizado. E quem conseguisse isso seria a melhor carpineira. E aí vem tocando flauta. Quanta gente por aí está tocando flauta, te dizendo assim: ei, você já está com os dias contados. Ah, vem falar com a sua mão, esse Deus aqui nessa noite. Ah, já contrataram a cerimônia fúnebre com 2 flautistas dizendo: não vai muito longe. Está com os dias contados, está com o ministério falido. Já contrataram a carpineira para ficar chorando no velório, para sensibilizar os outros que estão calados. É verdade, o irmão já não prega mais do mesmo jeito, o irmão já não canta mais do mesmo jeito. Deixa eu te dar uma notícia do céu para ti. O meu Jesus manda me dizer: esses que contrataram os flautistas e a carpineira estão botando dinheiro fora, porque Jesus essa noite já chegou na vitória. Santa
sala de voadora. Jesus vai ter chegado lá e Glória, glória, glória. que cheio de tristeza. A poder, Palco armado para derrota. Obreiros que já não pregam mais. Já não se visita mais. Já não se divide mais. Cheio de morte. Mas Jesus Cristo, Ele é a vida. Ele está chegando aqui em Betânia nessa noite. Os pés santos dele já estão caminhando aqui nessa igreja. Eu, se eu fosse você, já se alegrava, porque Ele está caminhando aqui, pastores, ministros, aqui na terra. Ele está passeando, e por onde Ele chega, esse cheiro de morte vai sair, vai sair, vai sair a tristeza, vai sair o pranto. Ele vai transformar a cerimônia fúnebre numa grande festa nessa noite. glória, Senhor. Eita glória. Santo Deus, Senhor. 7 dias eles ficavam aí em volta do morto. Eram especialistas em compor e cantar cânticos fúnebres conhecidos por excelências. Repita comigo: excelências ou endechas. Excelências ou endechas. Cânticos fúnebres e de derrota. Tem um crente que está com a boca cheia disso. Como é que vai? Não sei se vai ou não. Como é que tá? Não sei se continua. Vai com a boca cheia de excelências e de inveja. Arranca esse tipo para o lado do inferno da tua boca. Diga comigo, vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem, porque o meu Jesus vai acompanhar a porta da minha casa. E Marta vai ao encontro do mestre lá na porta de Betânia da aldeia. Diz para ele: Senhor, se tu tivesse aqui, se tu tivesse aqui, Jesus, o meu irmão não teria morrido, Jesus. Jesus fica indignado nisso. E aí Jesus responde para ela: Marta, teu irmão vai ressurgir, Marta. Senhor, eu sei, no último dia, na ressurreição dos mortos, ele vai... Não, Marta, eu não estou te falando isso. Eu estou te dizendo que eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Tu crê nisso, Marta? Aleluia, Jesus. Senhor, eu creio que tu é o Filho de Deus, que havia de vir no mundo. E a Bíblia diz que Marta volta para casa. Marta chega lá e fuxiga para o irmão: Jesus está aí. E Maria vai ao encontro dele lá em Betânia, porque ele não tinha saído ainda da porta da aldeia de Betânia. Jesus não tinha nem entrado ainda. Sai junto com ela todo o cortejo fúnebre, o pessoal estava chorando juntos, lamentando morte. Vão junto com Maria, e Maria, a primeira coisa que diz: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se tu estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Mas de novo essa resposta. Não achando que eu sou só curandeiro. Não achando que eu só tenho poder sobre a AIDS, o câncer, sobre qualquer outro problema, mas eu tenho poder sobre a morte. Senhor. Aí Jesus fala com Maria: louvado seja Deus. E Maria vai dizer o seguinte: Senhor, se tu estivesse aqui, dá tudo certo. No versículo 33 diz que Jesus se comove porque Maria chora e ele se perturba no espírito. No original do grego significa que ele fica irado, ele fica indignado, ele fica com raiva e pergunta: aonde está Lázaro? Aonde está a alegria de você servir a Deus? Aonde está a alegria que quando agir o coração do Senhor e faz ele sair de lá da sua terra, ficar esperando na rodoviária e ainda tem coragem de cantar um hino aqui para glorificar o nome do Senhor? Aleluia! Você tem feito com a alegria que Deus te deu quando Ele te chamou. Oh, glória a Deus! Desenterra essa alegria, meu filho. Desenterra hoje essa esperança de morte.
nessa catacumba, está ali enterrado Jesus. E aí Jesus, diz a Bíblia que antes disso, versículo 35, ele chora de novo. Jesus chorou. E aí no original, no grego, significa que ele se esvaiu em lágrima, mas não por causa da morte, por causa da incredulidade do povo. Porque ele era filho, ele sabia que ia ressuscitar Lázaro, mas porque o povo era incrédulo, irmão, ele chora amargamente. E aí ele vai, chega até o lugar onde estava Lázaro. E aí todos nós conhecemos aquela frase célebre e profunda que ele mesmo diz na entrada do sepulcro, naquela gruta, onde havia uma grande pedra. Jesus dá um grito para quem estava junto. Eu não sei quantas pessoas foram necessárias, mas ele deu a ordem: arrancai a pedra, tirem a pedra. Sabe o que significa isso, irmão Guilherme? O que é para nós fazer, nós temos que fazer. Jesus não vai fazer. Jesus nem meteu a mão na pedra. O negócio dele era meter a mão no defunto. O negócio dele era pedir uma ordem para a morte. Ele disse o seguinte: tirem a pedra. E aí as pessoas foram lá e tiraram a pedra. Tirar a pedra para mim, tadinho. Diga para o irmão que está falando: tirar a pedra. Tirar a pedra. É para mim, tadinho. Você não pode fazer o que tu quer. Arrancar a pedra da incredulidade. Arrancar a pedra da soberba. Glória a Deus. Arrancar a pedra daquele que diz que faz tudo e chega na hora e não faz nada. Arrancar a pedra daquele que diz assim: ó, hoje eu não vou poder ir, amanhã quem sabe, não, deixa para depois, esse negócio é para vocês, não é para mim. Vamos arrancar essa pedra aí, meu querido. Essa pedra aí é só você que pode arrancar, que está gravadinha no teu coração. Arranca ela, porque o milagre, o meu Jesus vai fazer por ti. Tire vocês a pedra, porque a parte mais difícil eu vou fazer. E aí Marta diz assim, pastor Marcelo, mas Senhor, a fé dele. Faz 4 dias você já está aí, Jesus. Não tem problema. Eu tenho coragem para cheirar e sentir o cheiro da morte. Está fedendo, Jesus, não dá para mexer. Quando se mexe nas coisas que estão podres, nosso coração começa a feder diante de Deus. Mas Jesus disse: não tem problema, arranca a pedra. Se está fedendo, eu vou passar bálsamo, vou passar azeite, vou curar esse fedor. Em nome de Jesus, dessa noite eu creio. Dá uma cheiradinha para o lado, você vai sentir o cheiro suave de Cristo aqui. Chega de fedor, chega de fofoca, chega de coisa imunda no nosso meio. Vamos cheirar e sentir cheiro de Cristo, cheiro de ovelha. Cheira com respeito, se não está falando. Está cheirando ovelha, está cheirando ovelha, está cheirando a coisa viva, está cheirando a coisa boa, está cheirando a coisa louca. Jesus, nessa noite eu passo a azeite aqui. Levante uma mão, meu Deus de glória. Glória a Deus. Glória de Deus. Aleluia! Arranca a tua pedra que eu vou lá no chão. Arranca a tua pedra que eu vou descer a vida de novo. Arranca a tua pedra que eu dou a ordem. E o inferno e a morte e os demônios vão ter que me obedecer. Meu Deus do céu. Senhor. Arrancaram a pedra, está podendo. Glória a Senhor. Jesus me chamou, estufamente. Lázaro! Sai para fora! Aleluia. Onde é que estava Lázaro? Morto. No seio de Abraão. Conversando de repente com Abraão, com Isaac e com Jacó. Pastor Sérgio, não está escrito. Como é que foi as coisas lá, Lázaro? Estava bom lá. Mas agora aqui está melhor, pessoal. De repente, no meio da conversa, essa conversa atrapalhada, quando se ouve aquela voz: Lázaro!
para te dizer que a voz do meu Jesus tem os decibéis necessários para chegar lá na tua casa, para trazer ressurreição, para trazer vida, para trazer alegria, para trazer vitória. Os decibéis que chegam do nosso mestre tem poder até sobre Hades, tem poder sobre o Senhorão, tem poder no inferno e faz os demônios estremecer. Essa noite que eu estou me dizendo, meu filho, meu obreiro, sai para fora. Jesus me chamando, então vai, rapaz. Jacó, Jesus me chama, vai. Levante a mão assim. Maria, José, Joana, Pedro, Paulo, Tiago, João. Decando, Raia, Açúcar. Ele está te chamando pelo teu nome. Aleluia. Ele está te chamando nessa noite, aguardei pelo teu nome. Sai para fora, vem para a minha presença, vem para perto de mim nessa noite. Eu sou a ressurreição e a vida. Fecha a mão agora, dê um brado de glória ao nome do Senhor. Vem para a minha presença, vem porque eu tenho vida para ti. Os demônios devem deixar lá de dito. É a voz do Todo-Poderoso. Não tem como nós fazendo uma coisa, não dá para fazer mais nada. Eu acredito que até os velhos que tinham comido a carne de Lázaro devem ter olhado um para o outro e dito assim: agora danou-se, o dono da vida já deu ordem, é melhor nós se mandar disparada, porque a carne vai voltar para o lugar. Ai, o Espírito Santo nessa noite está dizendo: eu vou colocar as coisas no lugar de novo na tua vida. Eu vou colocar tudo de novo. Eu vou colocar tudo de novo no lugar. Voltou a carne, voltou o músculo, voltou ossos, voltou veia, voltou a veia, voltou a vida. E Lázaro sai assim. E a última ordem de Jesus é desatar. Tem um obreiro que chegou aqui assim, amarrado nessa noite, olha, só assim, ó, mal virando a roda, mal virando a roda, mas Jesus está te dizendo: hoje eu vou te desatar esse sono, hoje eu vou te desatar essa enfermidade, hoje eu vou te desatar desse marasmo, hoje eu vou completar a obra da tua vida. Deixa eu ver quem é. Aleluia. Coisa triste obreiro, tá? Parece que ele está andando com a sua oração, mas ele está assim que nem pinguinha, só medindo o passo no mesmo lugar, só medindo o passo, que eu não vai mais. Essa noite dele desatar essas amarras. Essa é a noite que você sair para fora. E aí disse Jesus: deixa ele ir agora, deixa ele ir agora, deixa ele ir, porque ele vai ganhar muita alma para mim. Mais de 3.000 almas se venderam aos pés de Jesus, por onde Lázaro passava. Ele dava testemunho. Eu tive um encontro com o dono da vida, um banquete, a alegria voltou para dentro da minha casa. A alegria está voltando para dentro da tua casa essa noite. A alegria está voltando. A alegria está voltando, o banquete está voltando, a presença de Deus está voltando, a promessa de Deus está chegando. Vai se concretizar. Fique de pé comigo, Jesus. Aleluia. Bom, aqui vai levar mais um. Eu tenho 7 minutos. Eu quero te convidar você hoje a sair dessa sepultura. Deixa Jesus hoje arrancar tudo isso. Ele está dizendo só o seguinte: arranca a pedrinha, faz a tua parte que eu vou fazer a minha.
Eu vou entregar um milagre para ti. Eu vou entregar a vitória para ti. Eu quero convidar você, meu querido, nessa noite que estava desanimado, caído, se sentindo fracassado, morto. Venha à frente. Venha à frente. Porque Jesus nessa noite vai te dar vida de novo. Ele vai te dar esperança de novo. Ele está te dando a ordem, arranca a pedra, vem para fora, vem para fora, vem para fora. Vem para a minha presença. Vem para a minha presença, porque eu tenho milagre para fazer na tua casa. Eu já estou com os meus pés em Betânia. Eu já estou com os meus pés lá na tua casa. Eu venho à frente. Deus abençoado, pois o Deus que se é especialista em fazer milagre. Vem pra frente. A prova está Vem com essa vida de novo. estou dando glória. Porque quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Essa noite a narração vai aqui. Essa noite Jesus vai rebentar a marra. E vem aqui para dar vitória. Vem aqui para dar vitória. Começa a receber o teu milagre. Vai, vai, vai. A doença eu estou vivendo na quarta paga. O céu está com os nossos povos aqui atrás. Meu coração está querendo dar mais para Chega nessa noite. O dono da vida já está nos pés agora. Ele já chegou, ele já chegou. Vou deixar pra te abrir as mãos. O tempo só pra oportunidade de necessidade. Exige fé. A prova está dentro da Ele também vai te dar isso. Pois o Deus que se vem especialista fazer milagres. A prova está dentro. Mas o dando glória. Porque quando Deus quer, eu hoje posso cantar de glória. Começa a cantar a tua vitória. A cerimônia estava preparada. A câmera já estava preparada. A igreja chegou na frente. Chegou dizendo: eu tenho vida, eu tenho vitória, eu tenho graça para ti. Meu coração está querido pra baixar. O tempo está mudado e por aí vai começar. As portas estão fechadas e te abrir é só Já chegou a ressurreição da vida. Ele está aqui, ele está aqui. Chega a vitória. a prova está eu estou na prova, mas abençoado. Pois o Deus que se vê especialista em fazer milagres. A prova está no erro, mas dando glória. Porque quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Eu hoje posso cantar de glória. Eu estou na prova, mas abençoado. Pois o Deus que se vê especialista. Estão ali na porta da tua casa. A prova está dentro, mas dando glória. Porque quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Eu hoje posso cantar de glória. Em Betânia, Jesus descansou uma noite, na semana anterior à crucificação. Em Betânia, ele realizou a sua ascensão e subiu ao céu. A Bíblia diz que em Betânia ele teve descanso antes da crucificação. E depois da crucificação, ele subiu ao céu quando ele estava em Betânia. Eu quero te dizer nessa noite que em Betânia você vai encontrar descanso. Que em Betânia você vai ter uma noite de sono boa. Que em Betânia hoje Jesus está com os pés aí para trazer a tua vitória. Você pode até passar pela crucificação, você pode até passar pela dificuldade, mas depois vai ser que nem Betânia você vai subir. E ascensão significa promoção, aprovação. Você vai receber a tua vitória. Não saia de Betânia. Levante a mão para cima, em nome de Jesus. Eu quero abençoar a tua vida, Deus.
Não saia de Betânia, viu? Não saia de Betânia. Jesus já está com os pés bem no portão da tua casa. E eu quero te convidar nessa noite, quando você chegar na mão de louco, abre o portão e diga para ele: entra, Jesus. Eu não vou sair de Betânia. Estão até dizendo que eu vou morrer, Jesus. Estão até dizendo que eu estou fedendo a cara. Ah, já tem até o pago armado, os fraldeiros estão tocando flauta e a carpinteira já está chorando. Mas Jesus, que a vida chegou primeiro. Jesus, que a vida chegou primeiro, creio. Ele está me dizendo: não está nada terminado, não. Não está nada em falência, não. Aleluia, Senhor. A basura manda e cantos desce. Irmãos, é sério o negócio aqui nessa noite. Demando rédea cantarás. Obreiros suribicante rédea. Atendai nessa noite na palavra. Não está nada perdido. Não acredite nesse flautista que está tocando a tua derrota. Não acredite nessa carpineira profissional para cantar morte. Acredite em Jesus, que é o dono da vida. Acredite em Jesus, que é o dono da vida. E que ainda que esteja tudo fedendo, Jesus diz assim: eu vou chegar e vou botar cheiro bom. Eu vou chegar e vou botar cheiro bom. Feche os olhos, Espírito de Deus, nessa noite. Eu ministrei a tua palavra, Jesus. Eu quero te pedir agora, né, que esta palavra fique gravada no coração dos meus irmãos. Senhor, que as pedras dessa noite sejam todas arrancadas, para que o milagre possa acontecer. Aquela pedra que impedia de chegar ao milagre hoje, ela vai ser arrancada em nome de Jesus Cristo. Essa